Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar conhecendo a história do pássaro de ouro. E vocês conseguiram segurar a curiosidade? Conseguiram aguentar a ansiedade? Isso também é uma coisa que nós precisamos trabalhar no nosso interior. A ansiedade, a curiosidade, saber cumprir os combinados. Mas eu não vou me demorar muito para que vocês possam saber logo o final dessa história. Nós paramos quando o príncipe mais novo encontrou o pássaro de ouro e foi preso por causa dele. Vamos conhecer como essa história continua? Vem comigo. Na manhã seguinte, foi julgado e, sendo réu confesso, condenado à morte. O rei, porém, disse que o libertaria, com a condição de lhe trazer o cavalo de ouro, que era mais veloz que o vento, e lhe daria ainda como recompensa o pássaro de ouro. O príncipe, então, saiu andando e suspirando tristemente. Onde iria encontrar o cavalo de ouro? Nisso, ele avistou a sua velha amiga raposa na estrada. Viste, disse ela, o que te aconteceu por me desobedeceres? Mas não te amofines, eu te ajudarei e te ensinarei o que tens que fazer. Deves andar sempre direito e sempre para frente até chegar a um castelo. Ali, na estrebaria, encontrarás o cavalo de ouro. Diante da estrebaria estarão deitados os cavalariços, dormindo e roncando sossegadamente. Assim, não te será difícil apanhar o cavalo de ouro. Mas preste bem atenção. Põe-lhe a sela feia, de madeira e couro, não aquela de ouro pendurada perto, senão tudo correrá mal novamente. Tudo se processou como disse a raposa. Ele chegou à estrebaria onde estava o cavalo de ouro, os cavalariços estavam dormindo e ele ia conseguir pegar o cavalo de ouro com a maior facilidade. Mas, no momento de lhe pôr a sela feia, ele pensou: um animal tão bonito faz uma figura ridícula se eu ponho nele essa sela feia de madeira. Mal ele pegou a sela de ouro e tocou com ela no cavalo, ele pôs-se a relinchar desesperadamente e com toda a força. E com isso, os cavalariços acordaram, agarraram o jovem e o trancaram na prisão. Na manhã seguinte, o tribunal condenou-o à morte, mas o rei prometeu-lhe ser bondoso e dar-lhe o cavalo de ouro se ele conseguisse trazer a bela princesa do castelo de ouro. Mas não tardou a encontrar a fiel amiga raposa, que lhe disse: eu deveria deixar-te na desventura, mas tenho pena de ti, e ainda desta vez quero auxiliar-te. O caminho te conduzirá direto ao castelo de ouro. Fique observando, e quando tudo estiver silencioso, a bela princesa vai descer ao pavilhão para ver a noite. Quando ela entrar, declara-te para ela e consiga um beijo. Assim, ela te seguirás, mas não deixe que diga adeus aos seus pais, ou tudo te correrá mal novamente. Depois, a raposa esticou a cauda, o príncipe montou nela e foram a toda velocidade em direção ao castelo de ouro. O príncipe encontrou exatamente como a raposa lhe falara. Ele aguardou até bem tarde, enquanto a princesa ia passear para ver a noite e os jardins, e se declarou para ela e conseguiu um beijo da sua princesa. Ela disse que o seguiria de bom grado, mas suplicou que ele a deixasse se despedir de seus pais. No começo, ele se opôs às súplicas, mas ela chorava ainda mais e se pôs aos pés do príncipe, suplicando que ele a deixasse se despedir de seus pais. Assim que a princesa pôs-se à beira do leito de seu pai,
Ele despertou e todos no palácio despertaram também. E o príncipe? O príncipe foi trancado na prisão. Na manhã seguinte, o rei furioso lhe disse: Tu mereces a morte. Serás absolvido se conseguires arrasar a montanha que há bem em frente à minha janela e que me impede de ver para além do meu reino. Terás 8 dias para fazer isso e nem um dia mais. Se o conseguires, te darei a minha filha como recompensa. O príncipe foi até a montanha e pôs-se a cavar, com toda a força e toda a intensidade, mas se passaram 7 dias e nada. Vendo que o seu trabalho não tinha surtido efeito nenhum, o príncipe ficou triste e com o coração muito abatido. Mas na noite do 7º dia, a sua fiel companheira raposa apareceu e lhe disse: Não mereces que me preocupe contigo? Eu lhe dou conselhos sábios e você não os segue. Mas pode ir dormir. Deixe o trabalho comigo, que amanhã tudo estará pronto. E na manhã seguinte, quando o príncipe olhou para fora da janela, a montanha havia desaparecido. E o rei, querendo ou não, porque deu sua palavra, foi obrigado a cumprir a sua promessa e dar a sua filha em casamento. Partiram os dois, o príncipe e a princesa do Castelo de Ouro. A fiel raposa não tardou em alcançá-los. É verdade que possui o melhor, disse a raposa, mas a princesa do Castelo de Ouro também pertence ao cavalo de ouro. Primeiro, leve a bela princesa do Castelo de Ouro ao rei que te enviou para lá. Ficarão todos extasiados e de boa vontade lhe darão o cavalo. Monta-o depressa, despede-te de todos e, por fim, estende a mão à bela princesa. Puxe-a e monte-a no cavalo de ouro e saia correndo a rédea solta. Ninguém poderá alcançar-te, pois o cavalo de ouro corre mais do que o vento. Tudo correu perfeitamente bem e o príncipe levou consigo a princesa do Castelo de Ouro e o cavalo de ouro. A raposa não o fez esperar muito e disse: Agora vou ajudar-lhe a capturar o pássaro de ouro. Deixa a princesa perto do castelo onde o pássaro de ouro vive e eu tomarei conta dela. Tu, no cavalo de ouro, entra no pátio. Quando te virem, ficarão todos felizes e te darão o pássaro de ouro. Pegue o pássaro de ouro e assim que tiveres a gaiola na mão, volte para buscar a sua princesa e tudo correrá bem. E assim aconteceu. E o príncipe, com a princesa do Castelo de Ouro, o cavalo de ouro e o pássaro de ouro, quis regressar à sua casa. Mas a raposa lhe pediu um favor. Agora tens que me recompensar por todo o auxílio que te dei. Tem que matar-me, cortar-me a cabeça e as patas. Que bela recompensa, disse o príncipe. Não posso absolutamente atender ao teu pedido. Não! Se não podes fazê-lo, terei de abandonar-te. Mas antes, lhe darei um último conselho. Livra-te de 2 coisas: comprar carne destinada à forca e sentar-te à beira do poço. Não faça isso. E depois de dizer estas palavras, a raposa fugiu para a floresta. Ele então continuou o caminho. E no caminho, ele passou por aquela aldeia lá do início da história, onde os seus irmãos ficaram para curtir a festa. Ao chegar lá, viu um aglomerado de gente e muita algazarra. Tendo perguntado o que se passava, responderam-lhe que iam enforcar 2 facínoras. Aproximando-se, viu que eram os seus 2 irmãos que tinham feito todo tipo de atrocidade naquele vilarejo. O jovem então perguntou se não era possível libertá-los. Sem hesitar, gastou todo o seu dinheiro e assim eles ficaram livres e foram com ele pelo caminho. Chegaram à floresta, onde da primeira vez tinham encontrado a raposa. Já estavam bem perto de casa, mas o sol
queimava como fogo. E como o lugar mais ameno e fresco era perto de um poço, os irmãos disseram: descansemos ali, perto do poço, e aproveitemos para comer e beber. O jovem concordou. E, entretido na conversa, distraído, sentou-se distraidamente à beira do poço. Então, os irmãos o fizeram cair de costas. Depois, apoderaram-se da princesa, do cavalo de ouro e do pássaro de ouro e voltaram para a casa do pai. Eles se vangloriavam. Não trouxemos somente o pássaro de ouro, mas também o cavalo de ouro e a princesa do castelo de ouro. Todos estavam perfeitamente felizes, menos o cavalo, que não comia, o pássaro, que não cantava, e a princesa, que não parava de chorar. Mas o irmão menor não tinha morrido como eles pensavam, mas não conseguia sair do poço. Também, nessa angustiosa emergência, a fiel raposa não o abandonou. Pulou para junto dele, o repreendeu por ter esquecido seus conselhos, mas o retirou de dentro do poço. Ainda não estás livre de todos os perigos. Teus irmãos mandaram sentinelas vigiar todo o reino. O rapaz agradeceu e foi andando. Ao chegar a um lugar, viu um atalho e um pobre maltrapilho sentado. E o príncipe pediu que trocasse de roupa com ele. Assim, disfarçado, ele conseguiria chegar ao castelo real. E assim foi ele pelo caminho. Ninguém o reconheceu. Mas uma coisa diferente aconteceu. O pássaro pôs-se a cantar novamente. O cavalo começou a comer e a jovem princesa parou de chorar. O rei, muito admirado, perguntou: "Que significa isso?" "Não sei explicar, meu rei, mas eu estava tão triste e agora me sinto tão alegre, como se tivesse chegado o meu verdadeiro noivo." Então, ela tomou coragem e contou tudo o que tinha acontecido ao rei. Muito embora a houvessem ameaçado os dois irmãos se ela contasse algo do que tinha acontecido. Ouvindo isso, o rei ordenou que se apresentassem diante dele toda a gente do castelo. O jovem também compareceu, vestido em pobres roupas. A princesa, porém, o reconheceu imediatamente e lançou-se em seus braços. Os perversos irmãos foram presos e condenados, enquanto que o menor casou-se com a bela princesa e ficou herdeiro do trono. Mas e a raposa? Que fim ela levou? Muito tempo depois, o príncipe voltou à floresta e encontrou novamente a sua fiel amiga raposa. "Tu agora tens tudo o que desejas, mas a minha infelicidade não tem fim. Entretanto, está em teu poder libertar-me." E novamente, a raposa suplicou que o príncipe a matasse. O príncipe, dessa vez, atendeu-lhe o pedido e, no mesmo instante, a raposa transformou-se num homem, o qual não era outro senão o irmão da bela princesa do Castelo de Ouro, libertado finalmente do encanto a que fora condenado. Assim, nada mais faltou para que todos fossem felizes até o resto da vida. Então, gostaram do final? Vocês imaginaram que tinha um cavalo de ouro e uma princesa de um castelo de ouro? O que vocês acharam das atitudes de cada personagem? Conseguiram pensar um pouco a respeito de cada uma delas? Eu queria destacar com vocês 2 valores que eu acho fundamentais para nós observarmos nessa história. O valor da honestidade. O príncipe mais novo, ele era rejeitado pelo pai, tinha um parafuso a menos, mas ele era honesto, ele era simples, ele era gentil. E ele não crescia para cima de ninguém, pelo contrário, ele sempre queria o melhor. Não é à toa que ele foi preso todas as vezes
porque queria colocar o pássaro de ouro na melhor gaiola, o cavalo de ouro a melhor sela, e foi generoso ao deixar sua bela princesa despedir-se dos seus pais, pois a honestidade dele o trouxe uma boa recompensa. Ele foi coroado rei. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante de nós observarmos? Esse conto de fadas, apesar de ter felizes para sempre, colocou o nosso mocinho em belas confusões. Até com a sua própria família, ele bateu de frente, porque os seus irmãos eram totalmente o contrário dele. Eram desonestos, eram gananciosos, eram presunçosos e quiseram, de forma fácil, conseguir se vangloriar pelas conquistas. Outra coisa que eu acho muito importante de nós destacarmos através dessa história é a importância da sabedoria. A raposa, nessa história, representa a sabedoria. Ela consegue até antever o que vai acontecer. Ela só dá conselhos bons, só dá conselhos pertinentes. Eu paro para te perguntar, quais os conselhos você tem ouvido? Tem ouvido conselhos bons, conselhos sábios, daqueles que estão perto de ti, daqueles que são fiéis a ti? Mas e se você tivesse o seu reino encantado? Como seria um reino perfeito? Então, eu quero que você desenhe o seu reino encantado e escreva um parágrafo, me dizendo tudo o que precisa ter no seu reino para que ele seja perfeito. Como seria o seu reino e o seu felizes para sempre? O que precisaria ter no seu reino? Quais os valores a se destacar? Como você trataria os seus súditos sendo rainha ou rei deste reino? Então, faz aquele desenho bem bonito de um castelo, de uma coroa, algo que tenha relação com a realeza e escreve um parágrafo me dizendo como seria o seu reino encantado perfeito. Depois, tira aquela foto bem legal para que eu possa me deliciar com os escritos de vocês. Estou ansiosa esperando para saber se vocês gostaram da história, assim como eu gosto tanto dela, e como irão se portar para que o seu reino seja perfeito. Então, até a nossa próxima história, queridos reis e queridas rainhas.